Olá, eu sou Pablo Matheus e para a disciplina de Psicologia da Educação da professora Edilete, eu e minha dupla Álvaro Cauã nós preparamos um vídeo em que entrevistamos algumas pessoas da UFMA, sendo elas tanto professores quanto estudantes, para saber a opinião deles sobre o que eles acham da Psicologia da Educação. Boa tarde, hoje a gente está aqui com o João, do segundo período, e a gente queria saber a opinião deles, como discente da disciplina de Geografia de Psicologia da Educação. A gente queria saber o que ele acha sobre a Psicologia da Educação, o que você entende desse nome, o que remete para você, Psicologia da Educação. Bem, a psicologia da educação é um ramo da psicologia que mescla, né, a questão de aprendizagem, creio eu, com o desenvolvimento pessoal da pessoa, alinhando psicologia com educação. Você, como futuro professor da área, você acha importante ter essa disciplina de Psicologia da Educação na grade curricular? Eu acho de suma importância porque a psicologia da educação vai justamente fazer essa ponte entre entender o desenvolvimento do aluno e tudo mais, fora a educação. Então, unindo isso, esse elo vai trazer até um maior rendimento para o aluno em turma e tudo mais, e também vai conseguir entender melhor a dinâmica dele. Eu penso assim. Certo. Agora, uma outra questão. Você, enquanto aluno, o que você melhoraria na dinâmica da sala de aula? Na questão da cadeira, Sim, do geral, no geral, eu acho que no geral a dinâmica da cadeira ela é bem estável, mas se eu fosse talvez dar uma sugestão, acho que uma roda para todo mundo ler os textos sugeridos sobre o tema, todo mundo junto, debatendo, eu acho uma ideia legal. Sim. Então foi isso, gente. Obrigado pela participação e até a próxima. Boa tarde. Estamos hoje aqui com a professora Fabiana, do Disciplina de Formação e Dinâmica de Sistemas Ambientais Brasileiros. Faremos algumas perguntas para ela, para o trabalho de Psicologia da Educação. E a primeira pergunta é: o papel da Psicologia da Educação na formação e trabalho docente. O que você entende por essa frase? O papel da psicologia da educação, a formação e trabalho docente. Acho que a psicologia da educação, o papel dela é subsidiar, né, os professores, os futuros professores, em termos de aspectos. Por exemplo, como lidar com os aspectos cognitivos, comportamentais, porque nós professores lidamos direto com as formas de pensar, as formas de agir, né? Tem também aspectos relacionados também que tem de relação direta com a própria didática, né? Porque quando a gente planeja uma atividade, a gente deve levar em conta, por exemplo, a faixa etária, né? Qual público, né, ao qual se destina a nossa prática docente. Então, esses aspectos estão diretamente relacionados a questões psicológicas, né? A gente não pode deixar de ter isso em mente, né? Levar isso em consideração. Excelente. E quais são os principais problemas, dificuldades que você viu em dar para aquelas pessoas que têm pensamentos, às vezes até pessoas com dificuldade em entender e outras pessoas com facilidade? Quais são os principais problemas? Às vezes a gente se depara com dificuldades em relação a conflitos, né, de ideias. A gente sempre vai se deparar com esse tipo de problemática, porque nós somos diversos, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu próprio mundo de pensamentos. Ainda que a gente viva em sociedade, que a gente esteja vinculado a um sistema cultural ou a alguns sistemas culturais, né? Ainda assim a gente tem diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de agir, né? E até de se comportar. A gente tem valores também diferenciados. Então, às vezes, os conflitos, as contradições deixam, por exemplo, o nosso trabalho docente um pouco mais difícil.
Mas como eu sempre digo para os meus alunos, a gente tem que ter jogo de cintura, tem que ter plano A, plano B, para você se preparar para exercer a sua atividade docente e lembrar que a gente está lidando com pessoas que são diferentes, ainda que tenhamos nossos pontos comuns. Então você considera isso como importante para a educação. Mas, então, ao passar dos anos, você criou métodos diferentes para métodos. E quais foram os métodos assim, que você achou ineficazes em sala de aula? Ineficazes em sala de aula? Assim, ao longo desses meus quase 13 anos de docência na Universidade Federal do Maranhão, eu procuro diversificar um pouco, né, os métodos. Se eu percebo que, por exemplo, o método não está surtindo os efeitos esperados, né, por exemplo, ficar lendo textos grandes, né, passando textos muito grandes, muito extensos, muito complexos, principalmente para alunos dos primeiros períodos, né, primeiro e segundo período. Então, eu acho que essa forma de trabalhar, né, no ensino superior, essa forma de trabalhar traz algumas dificuldades. Né? Então, eu procuro trabalhar, por exemplo, com atividades mais dinâmicas, né? Procurar atividades mais dinâmicas, como produção de recursos audiovisuais, né? Onde ensinamos, eu tenho trabalhado com vídeos preparados pelos próprios alunos. Esses vídeos a gente aproveita em atividades de extensão, colocando alguns desses vídeos em plataformas livres, né, de streaming, como o YouTube. Procuro trabalhar, já trabalhei também com linguagem de teatro, já trabalhei com artes visuais também, em alguns aspectos de ilustrações, principalmente quando eu trabalhava lá em Codó, né, eu tinha uma aluna lá que tem altas habilidades para desenho, então eu fiz um projeto de pesquisa que eu pedi, né, ela participou do meu projeto, foi bolsista do PIB, e aí ela fazia umas ilustrações em aquarela relacionadas ao projeto, trabalhei lá com geossímbolos. Então, tenho trabalhado também, boto os alunos também para fazer pesquisas, ainda que não seja diretamente vinculado a um projeto de pesquisa, mas em disciplinas eu também trabalho com essa parte de pesquisa, algumas tarefas, né, que a gente faz com a parte de pesquisa. Música também, gosto muito de trabalhar com música, essas disciplinas da geografia, né, com as quais eu trabalho. Já trabalhei com disciplinas como geologia, geomorfologia, questões agrárias, então eu sempre gostei de trabalhar com essas linguagens também artísticas, que eu acho que dinamizam o ensino. Então, não tem uma aula monótona, sempre dinâmica. Eu não gosto de aulas monótonas. Eu tiro por mim, sabe? Eu fico pensando, eu fico fazendo as reflexões. Eu gostaria de ter uma aula dessa, então eu sempre me cobro nesse sentido. Né? Então, eu sempre tento dinamizar os métodos, né, as metodologias relacionadas ao ensino. Okay. Então, na faculdade, ensino superior, você já tem uma liberdade de ter essas aulas, de fazer mais dinâmicas. Mas então, ensino fundamental, ensino médio, que as pessoas têm um método já feito pela escola, não tem tanta liberdade assim. Como que você mudaria o ensino deles? Daria mais autonomia para os professores, daria melhores condições de trabalho para os professores terem mais tempo, né, de se organizar e poder fazer outras atividades, não só ficar presos ao livro didático, né, porque no ensino fundamental e médio, né, infelizmente, a gente vai ter algumas práticas docentes que são muito pautadas somente pelos livros didáticos. Então, eu acredito que um caminho seria tentar dinamizar nas escolas também, né, o ensino, mas tem que ser dadas condições para que os professores consigam trabalhar de outras formas, não somente com os livros didáticos. Finalizamos por aqui. Esse foi o nosso trabalho da Psicologia da Educação, do dia 15 de abril. E podemos encerrar. Obrigado.